Bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Já todo mundo chegou. Exercício número 3. Então, são 4 aqui nesse módulo. Caramba. Vamos lá. Os dois vasos comunicantes da figura abaixo são abertos, têm seções retas iguais a S e contêm um líquido de massa específica ρ. Introduz-se no vaso esquerdo um cilindro maciço e homogêneo de massa M. Seção S', que é menor do que S, ou seja, esse cilindro ele vai entrar aqui, né? E menos denso que o líquido. O cilindro é introduzido e abandonado, de modo que no seu equilíbrio, seu eixo permaneça na vertical. Podemos afirmar que no equilíbrio, o nível de ambos os vasos sobe. Então, eu quero saber quanto que sobe o nível do líquido aqui, né? Se é o mesmo líquido, é o mesmo material, significa que eles vão subir a mesma quantidade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, ó, aqui está a relação inicial, né? Eu tenho a altura do eixo da esquerda, a altura do eixo direita, com uma altura H. E daí, na situação final, eu coloco um eixo maciço aqui. Ele tem uma densidade menor do que o líquido, isso significa que ele vai ficar flutuando, né? Parte dele vai ficar submersa e outra parte vai flutuar. E esse H é um pouquinho maior, esse H' é um pouco maior do que esse H. Como o volume total do líquido é o mesmo nas duas situações, a gente pode escrever o seguinte: o volume do líquido é 2S vezes H, que seria o volume do ponto A mais do ponto C, mais o volume do ponto B. O volume do A e do C são iguais, né? Então, por isso, 2SH. S é a área da base e o H é a altura. O volume do B, eu não sei quanto vale a área aqui, mas não importa, porque ele vai ser igual do outro lado, então a gente vai cancelar. E o do lado direito vai ser S vezes H' mais S vezes H', então 2SH', e daí vai ser VB, que está aqui, e menos o volume imerso, porque esse recipiente está aqui afundando o líquido, por isso que ele subiu, mas daí o líquido tem esse volume a menos, né? Esse volume aqui, ó, do recipiente. Deixa eu até pintar isso em vermelho para ficar mais claro para vocês. Menos o volume imerso. Seria esse carinha aqui. Então, é o volume SH' e o do B, menos essa parte que está imersa. E isso tudo é igual, né? Porque o volume do líquido não mudou. Simplesmente é constante. E o VI é o volume imerso do cilindro. A gente pode cortar VB com VB e vai ficar 2SH igual a 2SH' menos o VI. Vamos passar o SH' para o lado esquerdo. Deixar o fator em comum, que é 2S, H' menos H. Eu passei, na verdade, o 2SH para a direita e passei o VI para o outro lado. Então, o VI é igual a 2SH' menos H. Vou chamar isso de equação número 1. Para o equilíbrio do cilindro, tem o seguinte: o peso dele, que está apontando para baixo, é igual ao empuxo, que está apontando para cima. Então, o empuxo é densidade vezes o volume imerso vezes a gravidade, e o peso do bloco é m vezes g. Eu vou trocar, vou isolar o VI aqui, a gente cortou a gravidade, VI igual a m sobre ρ, e como o VI é essa equação 1 e o VI é essa equação 2, eu posso igualar essas duas equações. Vai ficar 2SH' menos H igual a m sobre ρ. O exercício está pedindo para a gente o nível de equilíbrio de ambos os vasos. Então, ele está pedindo quanto vale o H', né? Então, eu vou passar o 2S dividindo. Fica m sobre 2S ρ. E vamos passar... e só. O nível de equilíbrio sobe, então a variação do nível de equilíbrio. Então, H' menos H é m sobre 2S ρ. Alternativa certa, letra E. Pessoal, e aí? Dúvida? Eu acho que o principal ponto dessa questão
era vocês enxergarem esse cara aqui. Alguém não enxergou, não entendeu por que eu coloquei menos VI? Se não, o S', S... Não tem S'. Tem S'? Não, não tem S, tem H', mas não tem S'. Tá? O S seria a área dessa região e dessa. Tá? Seria a base aqui, a área dessas regiões que não vão ser alteradas. Né? Então, o S fica igual, tanto antes quanto depois. Ah, S', tá. O S', ok, agora eu entendi. Peraí. O S' é a área desse objeto que eu coloquei. Ele está garantindo para você que se isso aqui tinha uma área S, o elemento que eu estou colocando aqui dentro tem uma área menor do que S, ou seja, ele vai entrar aqui. Tá? Ele vai entrar aqui. Prof, mas não importa que o objeto ficou flutuando ao invés de afundar o objeto? Não, porque o que eu usei foi o volume imerso, né? O volume imerso é só essa região que afundou, de verdade. E aqui também, ó, é o volume imerso, então só a região que afundou, tá? Agora, para fazer isso aqui, ó, empuxo igual a peso, não. O empuxo é uma força para cima, e como esse cara está parado ali, está estático, é igual a força para baixo, que é igual a peso. Tá? Então, peso é toda a massa vezes a gravidade do recipiente, e o empuxo tem a ver só com o volume deslocado do líquido, que é só essa região aqui. Tá? De nada. Ó, pessoal, para quem não pegou muito bem por que eu coloquei esse VI, eu vou montar um outro esqueminha aqui para vocês rápido, que eu acho que ficaria mais claro se eu tivesse colocado esse desenho. Ó, imagine que eu tenho um recipiente com líquido. O exercício ele falou para a gente que eu vou colocar um recipiente, eu vou colocar um objeto aqui. E esse objeto ele tem uma área menor do que a do recipiente, isso significa que esse objeto ele vai entrar aqui. E na hora que eu coloco ele aqui, esse volume ele sobe. Tá bom? O líquido vai subir, porque eu acabei de afundar esse objeto aqui. Mas não derramou em absoluto, deixa eu diminuir um pouco o nível desse líquido, não derramou em absolutamente nada o líquido. Então, o líquido permanece o mesmo. Se o líquido permanece o mesmo, você pode na lata escrever. Então, o volume no início é igual ao volume no fim. Tá? Volume. Pessoal, o volume no início era área vezes altura. O volume no fim vai ser a área vezes a altura, só que a altura aumentou. E daí eu tenho que descontar o volume desse recipiente, o volume imerso que está aqui. Porque o volume do líquido no final é a área vezes a altura menos essa região. Que essa região não é do líquido, né? Então, não mudou a quantidade de líquido, o volume continua o mesmo, mas como eu coloquei um objeto ali, ele aumentou a altura, só que se eu fizer área vezes a altura agora, daria um volume diferente. Daí a gente desconta o volume do objeto que está dentro do líquido. Por isso esse menos volume imerso aqui. Tá? Bem, é isso a explicação do porquê o volume imerso. E, ok. Mais alguma dúvida, gente? Não? Ok. Então, vamos para o quarto exercício. No interior de um elevador encontra-se um tubo de vidro fino em forma de U, contendo um líquido sob vácuo na extremidade vedada, sendo a outra conectada a um recipiente de volume V, com ar mantido a temperatura constante. Com o elevador em repouso, verifica-se que a altura H de 10 centímetros entre os níveis dos líquidos em ambos os braços do tubo. Com o elevador subindo com aceleração constante A, os níveis do líquido sofrem um deslocamento de altura de 1 centímetro.
Pode-se dizer, então, que a aceleração do elevador é igual a... Então, ele quer saber quanto vale a aceleração do elevador. Primeiro item importante, na situação inicial, quando o elevador está em repouso, eu tenho essa altura do líquido, né, essa coluna do líquido, H igual a 0,1 metros. A pressão no ponto 1 e no ponto 2 são iguais. Então, a pressão desse gás aqui do lado direito, que é o P2, vai ser ρGH, que é a pressão hidrostática desse elemento aqui. Tá? Notem, aqui tem o vácuo. Isso significa que é ρ vezes G, que é 10, vezes H, que é 0,1. Então, a pressão aqui, nessa região que tem ar, é ρ vezes 1, 10 vezes 0,1, dá 1, né? Ou seja, é ρ. Agora, vamos olhar para a situação final, elevador acelerado. O elevador acelerado, o exercício falou que ele sofre um deslocamento de altura de 1 centímetro. Tá? Então, esse H' vai diminuir, vai ficar 0,08 e o P4 igual a P3. Até aqui, tudo bem? Ok. Então, P3 igual a P4, e daí eu tenho pressão do ar, que é o P4, é igual à pressão hidrostática, que é o H', que vale 0,08. Dúvida? Ok, entendi. Mas, ó, quando tem essa mudança aqui, imagine que esse carinha desce 1 centímetro, né? Era uma diferença de 10. Ele desce 1. Mas e o lado direito? O que que faz? Quando esse cara desce 1 centímetro, o lado direito faz o quê? Sobe 1. Exato. Então, a diferença de centímetros agora é quanto? Era 10 centímetros, agora vai ser 8 centímetros. Tudo bem? Tá? Então, lembrem-se sempre, gente, quando um líquido desce em alguma parte, do outro lado ele vai subir. Tá? Então, fiquem ligados nisso, que pode ser pegadinha. Poderia até ser essa região com uma área maior, né? Então, se aqui desce 1 centímetro, aqui ia subir menos de 1, mas sempre sobe. E daí a gente tem que descontar esses dois, tá? Então, tem que sempre descontar os dois. Então, era 10 centímetros, desceu 1 centímetro do lado esquerdo, subiu do lado direito, agora é 8 centímetros. Então, fica ρg vezes 0,08, ou seja, a pressão aqui, gravidade aparente, ρ vezes G aparente, vezes 0,08. Deixa eu marcar isso aqui, e eu vou sumir com o lado esquerdo para a gente continuar. Como a temperatura é constante e o tubo é fino, volume desprezível, a pressão do ar dentro do bulbo praticamente não se altera. Logo, eu posso falar que a pressão no início é igual à pressão no fim. Então, ρ vezes U é igual a ρ vezes gravidade aparente vezes 0,08. Então, aqui, gente, eu vou conseguir descobrir quanto vale a gravidade aparente. A gente pode cortar a densidade do líquido. Deixa eu cortar ela aqui para vocês. E a gravidade aparente vale 12,5 metros por segundo. Pessoal, tem essa alternativa, só para ver se um monte de gente ia cair ou não. Deixa eu verificar aqui. Não, não tem. Ah, que sacanagem. Tá, pô, sacanagem. Porque senão um monte de gente ia colocar já isso aqui. É, bonzinho eles, exato. Pessoal, a gravidade aparente é 12,5. Mas por que você igualou? Porque como os tubos são muito finos, tá? O volume é desprezível praticamente. Daí a pressão dentro dessa região aqui, ó, dessa e dessa, continua a mesma. Tá? Se a pressão é a mesma, a pressão no ar aqui e a pressão no ar aqui são iguais. Tá? Então, ó, gravidade aparente é 12,5, gente. Se a aceleração está para cima, né? O que eu faço? A gravidade aparente é maior do que a gravidade. A aceleração é dirigida para cima e o módulo dessa aceleração é
a gravidade aparente é G mais A. A aparente é 12,5, gravidade normal é 10, a aceleração vale 2,5 e tá aí. Sacanagem não terem colocado 12,5, porque um monte de gente ia cair nisso daí. Então a pressão nesse gás aqui não se alterou. A gente pode igualar os dois. Daí achamos uma gravidade aparente de 12,5. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Não? Ok, perfeito. Então, ó, só marcando de novo uma dúvida que um colega teve, por que que eu pude igualar isso aqui? Porque esse tubo é fino, é tão fino que, por mais que esse líquido suba aqui, ele praticamente não muda o volume final disso, porque o volume final era tudo isso aqui mais esse tubo, mas esse tubo é tão fininho, que alterar o volume aqui desse tubo praticamente não causa efeito no volume total, tá? É desprezível essa variação de volume total aqui. E daí, por não ter uma variação de volume, a temperatura não muda, a pressão também não muda, tá? Mas só por isso, porque é um tubo bem fino. Dúvida, gente? Se o exercício não tivesse falado esse tubo fino, daí você ia ter que considerar. Tá? Você teria que considerar, mas daí ele teria que ter dado a área. Se ele não tivesse dado a área, não teria como resolver. Deixa eu ver onde que está no texto que ele falou que é fino, que eu tenho certeza que... Aqui, ó. No interior de um elevador encontra-se um tubo fino, de vidro muito fino. Esse tubo de vidro fino significa que esse líquido sobe, mas ele é como se ele não modificasse o volume desse ar aqui, porque o importante é esse cara aqui, ó, com volume V. Tá? Ok. E foi letra E. E vamos lá, vou abrir o outro slide. Só um segundinho. Então, gente, esse é o módulo 107, que página que é? Página 76, hidrostática 2. E vamos lá. Aqui não tem mais teoria, a gente já viu tudo de hidrostática, todos os pontos principais. Primeiro exercício. Um cubo maciço homogêneo com 4 centímetros de aresta flutua na água tranquila de uma lagoa, de modo a manter 70% da área total da sua superfície em contato com a água, conforme mostra a figura. A seguir, uma pequena rã se acomoda no centro da face superior do cubo e este se afunda meio centímetro na água. Assinale a opção com os valores aproximados da densidade do cubo e da massa da rã, respectivamente. Então, ele falou que o cubo tem 4 centímetros de aresta. Né? A área total, então, do cubo é 6, né, que são vezes a área ao quadrado. Tá? E esse A ao quadrado é 4 ao quadrado, ou seja, 16. Então, 6 vezes 16, isso dá 96 centímetros. Isso é a área total. Ele falou que só 70% da área estava em contato com a água. Então, a área submersa é dada por 70% de 96 centímetros cúbicos, ou seja, 67,2 centímetros cúbicos. Pessoal, se eu sei qual é a área que está embaixo d'água e eu sei que a área total aqui que está embaixo d'água são 4 vezes isso aqui, e uma vez a área total, né, que é 16 centímetros cúbicos, seria o fundo desse recipiente. Então eu posso escrever que a área submersa é 16, que é o fundo, mais
4 vezes a base, que é 4, vezes a altura, que é x. Então, essa era submersa. Isso daqui dá 60, isso é igual a 67,2, né? Que é igual ao de cima. Tá, ok. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um desenho tridimensional para ficar um pouco melhor, porque se não for tridimensional, o negócio fica punk. Então, deixa eu montar um cubo 3D aqui. Vai ficar um pouco mais fácil de enxergar tudo isso. Ó, o risquinho que eu vou colocar bem fininho é o que está lá atrás, tá? Que a gente não está vendo. Vixe. Ok. Beleza. Aqui está o cubo, tá? É isso porque... É isso, gente. Hora de ver como que o Spielberg trabalha. Quase igual da Disney, enquanto grava um filme. Assim. Ó, então, aqui está o cubo. E a área de cada pedaço, né? Cada pedaço desse cubo é 4 vezes 4. Então, aqui na frente, aqui do lado, lá na base é 4 vezes 4. Aqui é 4 vezes 4, lá e aqui em cima. Por isso que na hora que eu fui achar a área total, eu falei, são 6 lados, cada lado 16 centímetros quadrados, 4 ao quadrado. Tá? Tudo bem até aqui? Área total? Ok. Até aí, tudo bem. Ok, perfeito. Daí o exercício falou, olha, eu mergulhei esse recipiente no líquido. Vou marcar o líquido aqui, ó. Esse recipiente está até aqui com líquido. Tá? E isso daqui, então, é o líquido. Ok. Lá, peraí. Perfeito, tá. E ele falou que essa altura, eu não sei quanto vale, né? Tem que descobrir quanto vale isso aqui. Agora, olha o seguinte, ele falou que 70% da área foi submersa. Então, 70% do total, 67,2. Beleza. Mas quanto que vale a área agora? A área que está submersa. A área que está submersa depende, primeiro, da área lá do fundo. E a área lá no fundo vale quanto? 4 vezes 4, 16. E de 4 áreas que estão aqui, ó. Primeiro, deixa eu mudar de cor. Essa área aqui, que vale quanto? Base 4 vezes altura x. Mais altura vezes os 4 lados. Exato, isso mesmo. Então, primeiro lado, 4 vezes x, 4x. O segundo lado, 4 vezes x. O lado lá de trás, que eu vou desenhar bem fraquinho, 4 vezes x. O lado aqui do lado do 4 vezes x. Tá? Show? Foi? Tudo bem, gente? Beleza, ok. Então, vou apagar tudo aqui, tá? Então, por isso, ó, 4 vezes x. Tchau. Pronto, já foi. Tá aprovado o desenho à mão livre, assim, rápido. E então, ó, essa área que está submersa, que é 16, mais 4 vezes x, show, que bom. E isso é o 70% de 96, por isso que eu igualei os dois. E aqui dá 16x, passo 16 para lá, 51,2. E isso significa que o x vale 3,2 centímetros. Beleza, vou guardar isso aqui, vou deixar quietinho agora. E vamos falar do equilíbrio. Pessoal, no equilíbrio, eu tenho esse bloco com um peso apontando para baixo, que é o peso dele. E se ele está em equilíbrio, é porque a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Então, eu tenho peso para baixo e eu tenho o empuxo para cima. E elas vão ser iguais, condição de equilíbrio. Força para cima igual a para baixo. Tá? Então, empuxo igual a peso. Fórmula do empuxo. Densidade da água. Volume imerso vezes a gravidade. Densidade, peso do bloco.
é densidade do cubo, o volume total, não é o imerso, hein? É o total, porque o peso do objeto é densidade, volume dele vezes a gravidade. Então, do objeto é o volume inteiro, mas o empuxo é o volume imerso. Tá? É só o quanto que foi imerso. Bem, pessoal, densidade da água é 1, volume imerso é 16 vezes 3,2, né? Porque o volume imerso é a base, que é a área, vale 16 centímetros quadrados, vezes a altura, que vale x. Eu não coloquei a gravidade aqui porque corta, né? Em cima e dos dois lados aqui, ó, a gravidade vai embora. E daí isso é igual a densidade do cubo vezes 64. E daí aqui acabou, né? A gente já descobre a densidade do cubo. Vale 0,8 gramas por centímetro cúbico, que tinha que ser menor do que da água, né? Tinha que ser menor do que da água. Ok. Agora, o exercício está querendo saber quanto que vale a massa da rã. Um acréscimo do empuxo corresponde ao peso da rã. Então, a variação do empuxo é igual a m vezes g. Na hora que a rã salta aqui, nossa senhora, não faço a menor ideia como desenhar uma... Não, rã, peraí. Não, já sei como desenhar a rã. Ok, pronto. Na hora que a rã fica ali, ela vai fazer com que desça 0,5 centímetros, né? E essa variação do empuxo é nada mais é do que já perdeu o emprego da Disney. Pô, sacanagem, sacanagem. Tava contando com isso, gente, com o emprego na Disney. Então a variação do empuxo é igual ao peso a mais que do objeto que está aqui em cima dessa caixa. E a variação do empuxo vai ser μ da água vezes a área vezes o ΔX vezes a gravidade, né? Densidade vezes volume vezes G. Esse volume é a mais. Eu posso cortar gravidade com gravidade. Densidade da água é 1. A área é 16 ao quadrado. E quanto que afundou? Afundou meio centímetro. Isso dá uma massa de 16 vezes meio, que dá 8 gramas. Então, essa rã tem 8 gramas. 8 gramas. Que rã é essa? Enfim. Letra E. Uma resposta final. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida. Vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. E quer saber? Vou desenhar uma rã de verdade aí para vocês. Espera aí. Pronto. Pronto. Viu? Foi rápido, né? Vocês reclamaram da minha RAM. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Exercício número 2. Um astronauta, antes de partir para uma viagem até a Lua, observa um copo de água contendo uma pedra de gelo e verifica-se que 9 décimos do volume da pedra de gelo está submerso na água.
Como está de partida para a Lua, ele pensa em fazer a mesma experiência dentro de sua base na Lua. Dado que o valor da aceleração da gravidade é 1/6 do valor na Terra, qual a porcentagem do volume da pedra de gelo que estaria submersa no copo de água da superfície da Lua? Então ele quer saber qual é a porcentagem, o que vai acontecer lá na Lua. Se vai aumentar, se vai diminuir essa porcentagem ou não. Tá? Bem, pessoal, por que essa pedra fica parada aqui com 9 décimos no fundo? Peso e empuxo, né? Se ela está parada, peso igual a empuxo, então na condição de equilíbrio, empuxo igual ao peso. O empuxo é a densidade da água, o volume imerso e a gravidade. E o peso? Densidade do objeto, o volume total, né, do gelo e a gravidade. E aqui, gente, a coisa mais importante é, eu posso cortar a gravidade. E o volume imerso sobre o volume total é a densidade do gelo dividido pela densidade da água. Pessoal, depende da gravidade? Não. E se não depende da gravidade, a fração do sólido que fica imersa é igual à densidade do sólido em relação ao líquido. E não depende da aceleração da gravidade. Então vai ser 9 décimos também, lá na Lua, que vai estar o gelo, a fração do gelo submerso na água. Tá? Então, não depende da gravidade. A relação entre volume imerso e volume total só depende da densidade do líquido, do objeto, do sólido, e a densidade do líquido. Boa, Felipe. É verdade. Isso. Contanto, porque, na verdade, assim, se tiver gravidade zero, não existe nem peso, nem puxo. Sim. Contanto que não seja zero a gravidade. É zero. É sério. É real isso. Tá? Porque se for zero, não vai ter empuxo, nem vai ter peso. Bom? Então, não depende da gravidade, contanto que a gravidade não seja zero. Logo, a relação entre volume imerso e volume total é 90% também. Exercício número 2, letra D. E eu acho que é o último agora. Eu não lembro se é o último, acho que é. Vamos lá, exercício número 3. Pelo menos não tem 10 exercícios, né? Tinha um monte de coisa para falar da matéria, mas não tem tanto exercício assim. Terceiro exercício. Um recipiente contém 2 líquidos homogêneos e immiscíveis, A e B, com densidades respectivamente iguais a ρA e ρB. Uma esfera sólida, maciça e homogênea, de massa 5 kg, permanece em equilíbrio sob a ação de uma mola de constante elástica 800 N por metro, com metade do seu valor imerso em cada um dos líquidos, respectivamente, conforme a figura. Então, metade dessa esferinha está no líquido B, metade está no líquido A. Sendo ρA 4ρ e ρB 6ρ, em que ρ é a densidade da esfera, pode-se afirmar que a deformação da mola é D. Pessoal, a parte mais difícil, acredito que do exercício, seja você desenhar as forças ali com muito cuidado. Tá? Com muito cuidado e desenhar as forças. E daí eu pergunto para vocês, quais são as forças que existem e para onde elas estão? A gente tem peso, que está apontando sempre para o centro do planeta, para baixo, né? A gente tem, aí é que está, ó, muito cuidado, gente, muito cuidado. Pessoal, o empuxo nunca vai ser para baixo. O empuxo é sempre para cima. Sempre. Empuxo é uma força que o líquido deslocado faz para cima. Tá? Exato. Isso aí, Pedro. Então, ó, peso para baixo, ok. Força elástica, força na mola para baixo, ok. Empuxo do A para cima, empuxo do B para cima. Ah, daí você fala, putz, professor, mas o líquido está ali em cima.
o líquido está aqui em cima só porque o B está aqui embaixo, a densidade dele é maior, mas esses dois líquidos fazem juntos uma força empuxo para cima nesse objeto. Empuxo nunca vai estar para baixo, tá? Mesmo que eu tenha uma situação assim, ó. Imagine que eu tenho o líquido A aqui, eu tenho o líquido B aqui, e daí eu tenho uma esferinha, e essa esfera, peraí, deixa eu desenhar a esfera, e a esfera ela tiver assim, ó. Daí você fala, ah, agora ao ver, opa, travou? Ah, e agora? Foi? Foi, ok. Então, ó, mesmo que tem que fazer xixi no Vicente para cima, exato, exato. Mesmo, ó, se a esfera está no meio, se ela estiver aqui para cima ou para baixo, mesmo aqui, ó, esse líquido verde vai fazer um empuxo pequenininho, porque o volume que está deslocando ele é pequeno, mas vai estar para cima, tá? Empuxo vai ser sempre uma força para cima, mesmo que seja pequenininha, tá bom? Nunca para baixo. Mesmo que o líquido esteja em cima dele, o líquido só está em cima dele porque tem o outro líquido que está aqui embaixo, e daí esses dois juntos criam um empuxo final para cima, tá? Então, mesmo assim, vai ser sempre para cima. Então, para o equilíbrio, força da mola mais peso igual ao empuxo dos dois, que estão para cima, força para baixo igual a força para cima. Da mola é Kx, do peso é mg. O empuxo do A vai ser 4ρ, né, que é a densidade do A, vezes o volume, que é metade do volume total, vezes a gravidade, e o do B vai ser 6ρ, que é o volume do B, metade do volume, porque ele falou que era metade no A e metade no B, vezes a gravidade. Tá? Aqui, gente, como o peso é m vezes g, que é igual a ρVg, então eu posso trocar ρVg, tudo por peso. Né? E ó, o peso do objeto, se a massa é 5, o peso é 50. Então eu posso falar que ρVg vale 50. Então esse carinha aqui, ó, vale 50. ρVg também vale 50, assim como esse daqui que vale 50. Tá? Então eu vou trocar ρVg por 50 aqui. Vai ficar, empuxo do A vai ser 4 dividido por 2 dá 2, 2 ρVg, ou seja, 100. O empuxo do B é 3 ρVg. 3 ρVg, 150. Então fica K vezes X, 800 vezes X, mais 50 é igual a 100 mais 150. Prof, o empuxo existe até quando o objeto é mais denso do que o líquido, desde que ele não esteja tocando o fundo, tá? Desde que ele não esteja tocando o fundo. Sim, existe. Por isso que um objeto, na hora que vai descer, né, você solta um objeto, uma pedra. Uma pedra, você solta essa pedra no líquido. Essa pedra, cadê a câmera? Está aqui. Essa pedra, ela vai descer, mas ela desce mais lento, porque tem um empuxo, tem resistência, tem outras forças. Mas mesmo ela descendo, tem empuxo. O que não pode acontecer é ela tocar no fundo. Na hora que toca no fundo, daí eu não vou ter aquela pressão lá no fundo que é gigantesca, tá? Então isso complica, mas nunca vai estar tocando no fundo. Então o X... Exato. Ó, Mike, pensa que você é o líquido. Quando coloca um objeto em cima de você, você vai tentar empurrar ele, tentar tirar. Pensa no empuxo como uma força que o líquido faz tentando empurrar o objeto para fora. Porque o líquido não quer que o objeto esteja ali e ele quer tentar empurrar, quer tirar o objeto dali. Tá? Tenta imaginar como esse item. Então, 800x é igual a 200. Isso significa que x é 1/4 e acabou a questão. Tá? A parte mais difícil era colocar o empuxo do A para cima. Tá? Mas é assim, você viu um exercício assim que você ia errar, daí agora você nunca mais erra. Tá? Mesmo que o líquido esteja em cima do objeto, se ele está deslocando o líquido, esse líquido A faz uma força empuxo para cima, nunca empuxo para baixo. Tá bom? E é isso, exercício número 3. Eu acabei de ver que tem o 4 também. Então, ó, tirei um print, todo mundo. Tinha esquecido que tinha o quarto.
Eu achei que no A ia contar como se o objeto estivesse tocando no solo. Não, mas na verdade assim, ó, pensa o seguinte, se não tivesse no A, eu ia ter uma outra força aqui para contrabalancear esse A. Então o líquido ia subir um pouco e o empuxo do B ia ser maior. O A está empurrando tudo. Tá? Então não é como se estivesse tocando no solo, não. Último exercício, vai. Nossa, cansou. Um cilindro maciço flutua verticalmente com estabilidade, com uma fração F do seu volume submerso em mercúrio, de massa específica D. Coloca-se água suficiente de massa específica Dzinho por cima do mercúrio para cobrir totalmente o cilindro. E observa-se que o cilindro continua em contato com o mercúrio após a adição da água. Conclui-se que o mínimo valor da fração F originalmente submersa do mercúrio é... Então ele quer saber qual é o mínimo valor da fração. Aqui a base é o seguinte. Na situação 1, a gente tem mercúrio com o objeto flutuando. Empuxo igual ao peso. O empuxo é a densidade do mercúrio, que ele usou a letra adesão, o volume imerso vezes gravidade, e o peso do objeto é a densidade do objeto, volume total, gravidade. A gente pode cotar a gravidade, né? Então, densidade do objeto dividido pela densidade total é o volume imerso dividido pelo volume total, que é a fração. Tá? É a fração F original. Agora, vamos olhar para a situação número 2. Na situação número 2, eu tenho água aqui em cima, que está cobrindo totalmente esse objeto. Agora, a relação de volume é diferente, né? Eu não tenho mais o mesmo volume aqui no objeto, tá? O volume imerso. E na situação 2, a gente vai ter os dois, ó, mesma coisa. Eu tenho o empuxo 1 para cima, eu tenho o empuxo 2 para cima e eu tenho o peso para baixo. Tá? Mesmo o líquido, a água, estando acima do objeto, o empuxo está para cima. Então, empuxo 1 mais o 2 igual ao peso. O empuxo 1 vai ser D vezes V1, que é o volume imerso pelo líquido 1, vezes gravidade. O empuxo 2 vai ser a densidade do mercúrio, Dzão, volume imerso nessa região 2, vezes a gravidade, igual ao peso. O peso desse objeto continua sendo μVg, mas eu posso dividir como μ, V1 mais V2, que é o V, né? É o V total dele, vezes a gravidade. A gente pode cortar a gravidade aqui, assim como lá do outro lado, que eu esqueci de cortar. Aqui a gravidade corta, e aqui também corta. E daí vai ficar que D vezes V1 mais Dzão vezes V2 é igual a μ vezes o volume total. Aqui eu coloquei V1, gente, eu troquei o V1 por V menos V2. Ó. O volume 1 é o total menos o volume 2. Tá? Ok? E daí, D vezes V menos D vezes V2 mais D vezes V2 igual a μ vezes o volume total. Vamos colocar o V2 em evidência, fica Dzão menos Dzinho. E vou passar esse dV para o outro lado. Vai ficar μ menos D vezes V. Isso significa que o volume 2 é μ menos D vezes V, dividido por Dzão menos Dzinho. Isso é pura brincadeira algébrica, tá? Física acabou quando a gente escreveu E igual a P e E1 mais E2 igual a P. Para que o cilindro continue em contato com o mercúrio, a gente tem que impor o seguinte. Para que continue em contato com o mercúrio, o volume 2 tem que ser maior do que zero, né? Maior ou igual a zero, e a densidade tem que ser maior ou igual ao Dzinho, a densidade do cubo. E dividindo a expressão acima por Dzão, eu vou pegar essa daqui, ó, e multiplicar, né? Dividir, desculpa, por Dzão, vai ficar μ sobre Dzão,
tem que ser maior do que Dzinho sobre Dzão. Mas espera aí, Mi sobre Dzão é F. Então, eu posso trocar. F tem que ser maior que Dzinho sobre Dzão. E daí, o F mínimo vai ser igual a Dzinho sobre Dzão. Tá? É um exercício punk esse aqui, hein? Que é difícil pensar nesse raciocínio. Eu achei um volume 2 e o exercício falou o seguinte, ó. Peraí, deixa eu grifar o trecho mais importante do exercício. Conclui-se que o mínimo valor da fração originalmente submersa no mercúrio é, ele coloca água suficiente por cima do mercúrio para cobrir totalmente o líquido e observa-se que o cilindro continua em contato com o mercúrio. Ou seja, essa linha aqui está falando para mim, eu preciso que exista V2. Tá, ó. Observa-se que o cilindro continua em contato com o mercúrio. Então, o V2 tem que existir. Tá? E se o V2 tem que existir, na hora que eu chego nessa equação do V2, que eu isolei o V2 tem que ser maior ou igual a zero, logo o Mi tem que ser maior ou igual a D. Tá? Peraí, deixa eu ver. Não dava para pular direto para onde? Achar o valor do V2 não foi inútil, não, porque a gente precisava disso aqui, ó. Tá? A gente precisava disso aqui. O Mi menos D. Para daí falar, então o Mi tem que ser maior ou igual a D. Tá? Para a densidade menor. Ok, Melo? Tá. Mi maior que D. Você está falando que porque se Mi é menor que D? Sim. Pode ser. Exato. Mas a relação poderia ser Mi tem que ser maior do que D mais alguma coisa, ou D menos alguma coisa. Exato. Tá? Só com a água. Tá certo. Tá coerente o seu pensamento aí também. Tá? Porque se a densidade do cubo for maior do que da água, ele vai subir. Né? Ficaria para cima. Daí poderia perder contato com o mercúrio. Tá certo. Tá coerente também. Tá coerente também. E isso dá, gente, qual alternativa que deu? Letra C. Tá coerente também o que você marcou aí, viu, Pedro? Bravo. Pessoal, tudo bem? Prof, empuxo em gases, tem alguma mudança por causa da ATM ou não tem mudança nenhuma em gases, tá? Em gases você vai pensar, você vai analisar o fluido gás, mas aqui toda a teoria que a gente viu aqui é igual, é para fluido em si, seja líquido, seja gás, tá bom? Então o empuxo vai ser a densidade daí do fluido deslocado vezes o volume que foi deslocado vezes a gravidade, tá bom? Então seria o peso do fluido deslocado, que daí nesse caso é um gás. Mas as fórmulas são as mesmas, o empuxo vai estar para cima, tudo igual, tá? Tudo idêntico, absolutamente idêntico. Tá? A única coisa é que normalmente o volume deslocado vai ser o volume total. Então acaba simplificando nisso. Ó. Você nunca vai ter um volume deslocado que não é igual ao total do objeto. Porque se um objeto está no ar, ele está no ar, então ele está deslocando o ar ali, ponto final. Tá? Então o volume total e o volume imerso meio que vão ser idênticos, tá bom? É o único ponto ali em questão. O resto, teoria idêntica. Bem, é isso, gente. Acho que deu por hoje, né? Foi muita coisa. E me diga uma coisa, sexta-feira agora, vocês têm aula com alguém? Não vai ser comigo, porque ninguém falou nada, mas é só